Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o tema de hoje é licitação. Eu quero agradecer o convite por estar aqui no canal Advogado Completo para poder falar sobre esse tema, licitação, que teve algumas mudanças com a Lei 14.133, trava-língua aí, de 2021. Acho que a gente tem que começar pelo conceito de licitação. Eu vi alguns autores antigos que falavam que a licitação era um procedimento burocrático do governo. Não é bem isso, é mais profundo o conceito. A licitação, esse conceito de procedimento burocrático do governo já está ultrapassado. A licitação, na verdade, é a forma pela qual a administração pública escolhe a melhor proposta para contratar obras, serviço, compras ou alienação, garantindo a isonomia, que é um princípio da igualdade entre os concorrentes, e obtendo o resultado ou a proposta que traga a maior vantagem para a administração pública, para o interesse público. Essa lei que eu acabei de citar aqui na nossa introdução, a 14.133 de 2021, redefine a licitação como um procedimento formal, em que se assegura um tratamento isonômico, que é um tratamento igual entre os concorrentes, buscando a melhor proposta e garante os princípios constitucionais da administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros princípios que eu vou falar mais para frente, como a segregação de funções, moralidade, etc. Esse conceito é essencial, porque todo o resto deriva dele, até os critérios de cada modalidade que eu vou falar ainda neste vídeo. E é importante diferenciar licitação de contratação direta. Tá? A regra é licitar. A contratação direta é uma exceção. A contratação direta é naqueles casos que envolve inexigibilidade de licitação ou dispensa de licitação. Inexigibilidade eu vou falar ainda nesse vídeo, é quando não há competição, quando não existe concorrentes, não há competição. E a dispensa envolve vários fatores, pode ser por ordem de valor, um serviço de obra até 100 mil ou manutenção de carro até 50 mil, ou em casos específicos, para uma Covid-19, um caso de calamidade, que tem que fazer uma contratação uma compra de vacina rapidamente, vai por contratação direta. Em caso de guerra, contratação direta também, na modalidade de dispensa, ok? Vamos seguindo aqui sem tanta pressa. Quando falamos em contratação direta, entramos no universo da inexigibilidade, que eu acabei de falar, e da dispensa. A inexigibilidade ocorre quando não há possibilidade de competição. A dispensa, por sua vez, quando a lei permite que a licitação seja dispensada, embora a competição seja possível. Mas essa diferenciação será explorada na parte mais específica desse aulão. Vou chamar aulão porque licitação é um tema bem amplo. Antes de chegar às modalidades, eu queria fazer uma introdução. É indispensável entender, a gente falou do conceito de licitação, que é um procedimento administrativo, obrigatório, formal, que busca propostas mais vantajosas, mediante os critérios estabelecidos por lei. Mais que isso, é importante entender os fundamentos, os princípios que traz esse alicerce para a licitação, porque que traz o alicerce ao interesse público dentro desse âmbito de licitação. Com a nova lei, os princípios ficaram distribuídos em princípios explícitos e implícitos. Entre os explícitos, temos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, planejamento, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, probidade administrativa, sustentabilidade e segregação de funções. Parece complicado, mas cada um desses princípios tem um conceito. Quando a gente fala de vinculação ao edital, é que tudo que está no edital tem que ser obedecido. O interesse público ou os concorrentes não podem desobedecer o que está previsto em lei, o que está previsto no edital. Isso é o que chama de princípio da vinculação ao edital.
quando a gente fala de probidade administrativa, que não pode ser impróbio, que não pode ser uma coisa próbria, uma coisa, como eu posso explicar, correta dentro do formalismo do interesse público, tá? Impróbrio é o contrário, quando quebra essa regra com vícios, com erros. E vamos lá, eficiência, esse princípio aqui, ele ganha um peso maior, porque a lei quer contratações, a lei quer contratações feitas com qualidade, menor custo e melhor resultado. Qualidade, menor custo, maior qualidade. Esse é o princípio da eficiência, quando você consegue equalizar esses vetores. Quais vetores? Você conseguir contratar, mediante uma licitação, uma empresa que tenha melhor qualidade, menor custo e melhores resultados ao contribuinte que paga os impostos. Essa equalização que chama princípio de eficiência, porque aí se torna uma licitação com um resultado eficiente. Já a segregação de funções, é um princípio que eu quero ressaltar aqui dentre vários outros, passou a ser regra absoluta quando quem planeja não é quem julga, quem fiscaliza não é quem executa, evitando concentração indevida de poder, quando fica tudo concentrado em uma pessoa só. Por isso que fala segregação de funções, né? Lembra quando a gente estudou lá concentração, desconcentração? Então, repito, já as segregações de funções, esse princípio novo dessa nova lei 14.133, traz esse conceito que passou a ser a regra absoluta. Quem planeja não é quem julga, quem fiscaliza não é quem executa, evitando concentração indevida de poder e prevenindo fraudes. Perfeito? Mas, seguindo na linha normativa, na evolução normativa, precisamos recordar que a Lei 14.133 de 2021 substitui a antiga Lei 8.8666 de 93. O pregão da Lei 10.520 e a parte de RDC da Lei 12.462. Várias modalidades foram extintas, como o convite, era a carta convite, não é isso? Tomada de preço e concurso de projetos na forma antiga. Agora as modalidades são concorrência, pregão, diálogo competitivo, leilão e concurso. Para a escolha de trabalhos técnicos, artísticos ou científicos, é o concurso. A concorrência passa a ser a modalidade mais abrangente. Quando a gente fala o pregão permanece para bens e serviços comuns. O diálogo competitivo surge como inovação, é quando o poder público, a administração pública precisa de uma solução e ela não sabe. Então ela chama os licitantes, podemos falar assim, os concorrentes, para um diálogo. E depois vai ter uma segunda fase, que é a fase competitiva, que vai escolher a empresa que trouxe a melhor solução. Esse é o diálogo competitivo. O leilão volta como uma forma de alienação de bens. E o concurso permanece, especificamente quando a gente fala de concurso, que vai ter como critério a melhor técnica, para os bens artísticos ou bens artísticos, para os trabalhos artísticos ou os trabalhos científicos. Vai prevalecer a melhor técnica. Esse é o critério especificamente do concurso. Vou começar falando da concorrência, que é uma das modalidades. A concorrência é usada para qualquer objeto, desde obras até serviços especializados, bens e locações, etc. Seu critério é amplo, podendo ser menor preço, maior desconto, melhor técnica e preço, maior oferta ou maior retorno econômico. Praticamente ele envolve quase todos os critérios quando a gente fala de concorrência. Vamos dar um exemplo simples. O governo quer contratar uma obra de ponte. Pode usar concorrência com critério de menor preço se a obra for padronizada, ou com técnica e preço se exigir alta complexidade para aquela obra em específico. A segunda modalidade que eu quero falar depois de concorrência é o pregão. Pregão, por sua vez, destina-se exclusivamente a bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia. Por que essa palavra comum? Serviços comuns.
Comum significa que o desempenho pode ser descrito objetivamente no edital, como compra de computadores para repartição, contratação de manutenção predial, uma contratação para consertar um determinado defeito específico do prédio, aquisição de medicamentos padronizados. O pregão tem como critérios obrigatórios menor preço e maior desconto. Menor preço e maior desconto é o pregão. Diferente lá da concorrência, que é menor preço, maior desconto, tem melhor técnica, tem vários critérios da concorrência. O pregão, por sua vez, tem 2 critérios apenas, que é menor preço e maior desconto. Um exemplo, compra de 1.000 computadores idênticos para as secretarias municipais. Não faz sentido usar concorrência, o pregão garante agilidade e disputa de lances. Na minha opinião, que não importa aqui, né? Mas enfim, a modalidade que mais chama atenção é a do diálogo, nos concursos, é a do diálogo competitivo. Ela vem com esse advento da Lei 14.133 de 2021. É uma inovação, que eu já falei de concorrência, pregão, agora essa. Essa modalidade é quando a administração não sabe exatamente qual é a solução necessária e essencial, especialmente quando há inovação tecnológica complexa ou necessidade que pode ser atendidas por soluções diferenciadas. A administração pública, por exemplo, pode ter um edital preliminar. Então são 2 editais que eu entendi. Primeiro é um edital preliminar que chama os licitantes para mostrar possíveis soluções no mercado, discute com eles as alternativas, recebe propostas finais e contrata a melhor solução. Drones, monitoramento em tempo real, coisas tecnológicas que a administração pública não sabe a solução. Primeiramente, ela vai fazer um edital preliminar para chamar os licitantes para conversar, eles vão trazer as propostas, entre si cada um vai achar que a sua é melhor, mas depois tem uma segunda etapa que vai contratar a melhor proposta escolhida dentre aquelas. Tá? Há uma corrente que diz que você não pode participar da segunda etapa, que é a etapa concorrente, para ganhar ali aquela licitação, se você não participou do diálogo. Em que pese há discussões sobre isso, tá bom? Há uma corrente que fala que não necessariamente você precisa participar do diálogo, se você trouxer a melhor proposta. Quarta modalidade que eu vou falar. Já falei de concorrência, falei de pregão, agora eu vou falar de leilão. Leilão é usado para a venda de móveis ou imóveis e para a contratação de serviços de logísticas reversas ou bens apreendidos. O concurso permanece pela solução de projetos arquitetônicos ou trabalhos técnicos como premiação. Vou seguir aqui. Agora, quando você está estudando a licitação, você vai ver lá uma parte, um subtópico que fala critérios de julgamento. Algo que você faz questão eu faço questão que você entenda, porque cada modalidade pode usar critérios distintos. Mas eles têm regras específicas. O menor preço é objetivo, vence com oferecer o preço mais baixo dentro dos requisitos técnicos. Tá? É importante você entender esses critérios, tá? Para não ficar uma coisa meio de decoreba. Técnica e preço é usado para calibrar custo e qualidade. Isso é importante você entender. Maior retorno econômico é típico do contrato de eficiência, onde a empresa é remunerada pelo ganho gerado, com um sistema que reduz gastos, energia e desperdício de água. Está um pouco correlacionado a isso, a licitação sustentável, tá? Avançando aqui, pessoal, entramos na inexigibilidade, que eu prometi que ia falar com vocês, que ocorre quando não existe competição possível. Vamos dar um exemplo clássico? É a contratação de artista consagrado para um evento público, ou compra de uma obra de arte original, que só existe uma. Também se aplica a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual, quando há notória especialização. Um parecer jurídico complexo, uma auditoria altamente qualificada, uma elaboração de um projeto executivo sofisticado, mas nunca se aplica para serviços comuns. A lei deixa claro que a notória especialização não permite contratar para tarefas banais.
Contratar escritório renomado apenas para executar cobranças rotineiras ou serviços jurídicos simples? A lei não exige mais natureza singular, mas exige que o trabalho seja essencial e adequado às especializações do objeto. Assim, não existe inexigibilidade para contratar empresa famosa para serviços triviais. Tá? A dispensa, quando eu falo inexigibilidade, eu estou falando de inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação é diferente. Aqui a competição é possível. Tá? É o que diferencia as duas. Enquanto na inexigibilidade não há competição, na dispensa existe competição. Mas a lei autoriza que não ocorra licitação. A lista da lei 14.000 é taxativa. 2 grupos se destacam. Dispensa pelo valor e dispensa pelas situações específicas. Dispensa pelo valor permite contratação direta, sem precisar de licitação. Contratação direta até R$100.000 para obras e serviços de engenharia. E até R$50.000 para compra de outro serviço ou manutenção de carro. Preste atenção. Dispensa específica abrange situações emergenciais ou até calamidade pública também. Guerra, serviços exclusivos durante pandemia, etc. Bens perecíveis como hortifrutigranjeiros, aquisição de medicamentos para doenças raras e contratações de associações de catadores, por exemplo. Após uma enchente, a prefeitura contrata uma empresa para desobstruir vias sem licitação, mas apenas para uma necessidade, é um contrato limitado e uno. Um outro exemplo é um hospital público que precisa de frutas frescas para pacientes, como são perecíveis, pode comprar dia a dia com base no preço do dia. Isso é a dispensa de licitação através de uma contratação direta. Voltamos para solidificar a base do nosso conhecimento aos princípios, especialmente a 2 que você que pediram aqui no canal para aprofundar: eficiência e segregação de funções. Eficiência, repito, significa que a administração deve contratar com economia, qualidade e rapidez, buscando o resultado. Não faz sentido contratar uma empresa mais barata se ela atrasará uma obra e prejudicará a população. Isso aí não é eficiência. Eficiência é contratar uma empresa com um valor mais interessante, um valor mais acessível, que traga qualidade e rapidez. Isso é o princípio da eficiência. Quando a gente fala de segregações de funções, por sua vez, impede que a mesma pessoa elabore termo de referência, julgue proposta e fiscalize e receba objeto do contrato. Essa divisão evita favorecimento indevido, corrupção e erros graves. Está ligado à ideia de desconcentração. Agora chegamos a um item importante do estudo de licitação, que é as regras para microempresa, ME, e empresas de pequeno porte, que é a EPP. Vamos lá. A lei prevê vantagens para pequenas empresas que consigam competir com multinacionais e grandes grupos econômicos. A regra mais conhecida é o empate ficto. Tá? Se a proposta da ME for 10% maior que a melhor proposta, ou até 5% no pregão, ela pode oferecer novo preço e ganhar o certame. Exemplo, empresa grande ofereceu 100 mil. A ME 108 mil. Considera-se empate. Então tem essa margem aí para favorecer as empresas de pequeno porte e as microempresas. Considerando empate aí. A grande empresa ofereceu 100 mil, a ME 108 mil. Estão empatadas. Tá? Considera empate. A ME pode baixar o preço para 100 mil ou para 99 mil e vence. Também há licitações exclusivas até 80 mil, cotas de até 25% para bens divisíveis e possibilidade de subcontratação obrigatória às ME. Então, uma grande empresa que não é ME, nem empresa de porte pequeno, ela ganha a licitação, existe uma regra que ela tem que tirar daquela... Ela tem que contratar empresas, porque geralmente existem subserviços e serviços que vão ali agregar aquele grande serviço que é a obra.
ela tem que contratar serviços, microempresas e empresas de pequeno porte, é uma regra. E tem uma regra também, se existe uma licitação, e que agora tem a regra de que não tem como a AME participar. Se for um edital, sei lá, de 30 milhões, e o balanço anual dela de 2 milhões, não tem como ela participar, né? Tem regras também, não é? Existe outro assunto importante, a margem de preferência, que permite que produtos nacionais, isso aqui cai muito em concurso, margem de preferência, permite que produtos nacionais tenham vantagem em compras públicas. Exemplo, se o edital prevê 5% de vantagem para produtos brasileiros, uma empresa nacional que oferece 104 mil pode vencer uma empresa estrangeira que oferece 100 mil. A lei equipara os preços para fins de julgamento, justamente para valorizar o nosso produto manufaturado nacional. Aí você me pergunta, o que é licitação sustentável, que eu já falei aqui, dei uma dica, mas vamos entrar. Baseada no decreto 7746 de 2012, e em políticas ambientais, que é o assunto do momento, a ideia é contratar bens e serviços que causem menos impactos ambiental, como lâmpadas LED, papel reciclado, veículos elétricos, produtos biodegradáveis, obras que economizem água e energia. Exemplo, prefeitura substitui iluminação pública por lâmpadas eficientes. Pode reduzir gastos a longo prazo. E eu te pergunto, você sabe quais são as etapas da licitação? A Lei 14.133 organiza o processo em planejamento, edital, elaboração do edital, depois do planejamento, apresentação de propostas, habilitação, adjudicialização, homologação. Eu acho que até o contrário, é a homologação primeiro, depois a adjudicialização, palavrinha chata. Então, exemplo prático, o governo deseja contratar empresas para pavimentar uma determinada estrada municipal. Primeiro estuda a necessidade, faz um estudo, define as especificações técnicas, calcula o orçamento estimado, publica edital, recebe proposta, julga, habilita o vencedor, homologa e eu acho que é o contrário, tá? A habilitação é uma das etapas mais importantes. Se divide em habilitação jurídica, existência legal da empresa, habilitação técnica, capacidade operacional da empresa, habilitação fiscal, social e trabalhista, regularidade com tributos, FGTS, Justiça do Trabalho, vedação de trabalho infantil, habilitação econômica financeira, balanço, índices, capacidades financeiras. A lei favorece ME e EPP Pimentino, que regularize documentos fiscais somente na assinatura do contrato. Até para empresas pequenas, ME e EPP, se tiver um problema na habilitação, eles têm uma certa vantagem, que tem 5 dias para regularizar, tá? Depois vem a fase de julgamento e de desclassificação, depois da habilitação. São desclassificadas propostas com preços inexigíveis, valores muito baixos do mercado, propostas que descumprem especificações técnicas, contendo vícios insanáveis ou esteja acima do orçamento estimado. Exemplo, obra orçada em 10 milhões, a empresa oferece 1 milhão para fazer a obra. Valor irreal, considerado inexequível. Outro exemplo, o edital pede tinta azul naval e a empresa oferece tinta doméstica. É desclassificada, por isso que tem que ter muita atenção com o edital. É isso aí, pessoal. Primeiro vídeo, aí eu vou fazer a segunda parte, falando de outros assuntos referentes à licitação. Esse é só um introito.